Ok, agora eu vou compartilhar. Agora vai dar certo. Agora foi. Eu fiquei com uma das lições assim que eu acho mais complexa no entendimento, mas é a que também traz assim uma maior compreensão dos eventos. Eu estou com a lição 11, que é a Bíblia e as profecias. A lição ela começa com o verso para memorizar, e realmente esse é um verso para memorizar, que a gente vai usar esse verso praticamente a lição inteira. O verso ele se encontra em Daniel 8,14 e diz: Ele me disse, até 1.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aliás, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ok? Então, peço que guardem esse verso. Se você já estiver com sua Bíblia, por favor, pegue e já deixe já marcado nesse verso, que a gente vai usar ele bastante. As profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. Elas apresentam um mecanismo interno e externo para confirmar a exatidão da palavra de Deus. Ok? Jesus disse em sua passagem, disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Então, basicamente, tudo o que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, já tem algum relato bíblico que deixa bem claro o que a linha histórica da vida aqui na Terra, ok? Então, basicamente, é isso que a lição vem tratando essa semana. Aí, adentrando um pouco mais o Adventismo. O método fundamental aplicado pelos Adventistas do sétimo dia, lembrando que esse nome Adventista vem do entendimento do advento, da segunda vinda de Jesus. Ou seja, o alicerce da nossa fé está exatamente na segunda vinda do Messias. E a referência do sétimo dia está exatamente no mandamento, no quarto mandamento, que fala sobre a guarda do sábado, ou seja, o sétimo dia, que remete também à criação, ou seja, mais um fato histórico. O método fundamental aplicado pelos adventistas do sétimo dia para estudar as profecias chama-se historicismo. O que seria isso? É a ideia de que muitas das principais profecias da Bíblia seguem um fluxo linear ininterrupto da história, ou seja, é uma linha histórica direta, do passado ao presente e ao futuro. Esse método é semelhante à maneira pela qual a história é estudada nas escolas atualmente. Adotamos esse método porque a própria Bíblia interpreta as profecias dessa maneira, ou seja, ela cria uma ordem cronológica. Muitas dessas vezes, essas profecias elas não estão na mesma ordem que deveria seguir a história, ou seja, a profecia que a gente vai estudar hoje, ela está em Daniel. Daniel está no período do cativeiro babilônico. Mas todas as profecias que eles fizeram, que está no livro de Daniel, aliás, nem sempre começou na época de Daniel. Uma começou simplesmente, praticamente 100 anos depois do livro de Daniel, ou seja, o livro de Daniel foi escrito 100 anos depois foi começar uma profecia. Outra profecia que ele falou, que a gente vai estudar, começou antes mesmo dele começar a escrever alguma coisa. E vai terminar no final dos tempos. E é isso que a gente vai ver aqui, ok? Lembrando, pessoal, vocês podem falar, podem dar... eu não consigo ver vocês, mas vocês podem abrir o áudio e falar comigo. Aí, antes da gente entrar na profecia,
eu trouxe para vocês também qual é a ordem do historicismo bíblico, ou seja, do historicismo bíblico que segue os adventistas do sétimo dia. Eu me baseei nesse livro aqui, não sei se vocês podem ver, depois eu vou mostrar novamente, que é a história da redenção, ok? Eles seguem, primeiramente, qual é a ordem? A queda de Lúcifer e seus anjos, ou seja, essa é a história da queda, depois da primeira guerra que houve no céu, onde Deus e Jesus vence o inimigo e expulsa eles do céu, porque eles queriam tomar o trono de Deus. Depois você tem a criação da terra, conforme o Gênesis, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Gênesis. Aí você começa com a genealogia de Adão e sua história, que vai a genealogia de Adão e sua história, ela começa desde Adão e Eva e vai até Noé. E nisso você tem 14 gerações. Depois você tem o dilúvio, o recomeço com Noé e sua família. Ou seja, você tem ali no dilúvio só quem entra na arca de seres humanos é Noé e sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas. Ou seja, um total de 8 pessoas entram na arca. E os demais são todos animais. Um fato interessante, o dilúvio, ele não é exclusivamente um relato bíblico da nossa Bíblia. Existe em cerca de 50 povos em todo mundo que relata que houve um dilúvio. 50 povos espalhados por todo o mundo, inclusive 2 desses povos encontram-se aqui no Brasil. E mais ou menos uns 5 deles se encontram na América do Sul e mais 3 na América Central. Então, como vocês podem ver, é um relato que existe em muitos povos e não exclusivamente na Bíblia hebraica ou cristã. Depois do dilúvio, você tem a genealogia e as histórias de Abraão, que vai até a escravidão da sua descendência no Egito. Isso seguindo a ordem cronológica. Depois, você tem a saída da descendência de Abraão do Egito e as viagens e demais histórias dessa descendência, como conhecida como os filhos de Israel, até o estabelecimento, inclusive na terra de Canaã, e passando a chamar Israel como um todo. Depois, como todos sabem, 10 descendentes desses filhos de Israel, eles se separam e vão por norte, formando o reino do norte, o reino de Israel, e 2 tribos ficam ao sul, onde formam o reino de Judá. Só um pouquinho que meu... Seguindo a ordem do historicismo bíblico, aí você tem, depois que tem esse estabelecimento desses 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, aí você começa com o cativeiro e os domínios. O cativeiro babilônico, o domínio medo, persa e assírico também, que na realidade os 3 são juntos, é o mesmo bloco, só que diferencia os povos. E depois você tem o domínio grego e, por fim, o domínio romano. Ok? Entre o domínio romano, você tem o nascimento e vida de Jesus, o Messias, aguardado pelos judeus, e que foi levado a todas as nações conforme as suas ordens em Mateus 28, de 18 a 20. Então, eu peço que alguém abra e leia para a gente, então, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. É porque eu estou achando que eu estou falando sozinho, então vou pedir a ajuda do pessoal. Alguém, por favor, abre Mateus 28, de 18 a 20. Vinte e oito, o quê? Mateus 28, de 18 a 20. Ok. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: Damares, Oi, é Mateus 28.
Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto, de longe, sobre o estilo de vida de vocês, marcando-os pelo batismo no nome tríplice Pai, Filho e Espírito Santo. É 28? 18 a 20. Ah, tá. Vocês devem ensinar a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Ok, então aí você tem nesse texto você tem a ordem que Jesus fala, ele deixa bem claro, eu sou o Messias e a partir de agora, todos vocês devem ir a todas as nações e pregar que um dia eu voltarei e todos aqueles que creem estarão comigo no reino de Deus. Essa foi a ordem de Jesus. E a partir daí, os que creem, vocês os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí você tem a ordem de Jesus. Depois, pela ordem cronológica, você tem o ministério dos apóstolos como estruturação da fé. Então todo o ato dos apóstolos, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, Judas, até Apocalipse, você tem a estruturação da fé e depois a criação do cristianismo. E essa criação do cristianismo, ela se fortifica até o momento até o movimento reformista de 1500. Quem é que está nesse movimento reformista de 1500? Martinho Lutero. Acho que todos já ouviram falar ou de alguma forma conhece Martinho Lutero. De 1500 até 1844, você tem toda a criação do movimento Reforma, a estruturação, a aparição desses grupos, entre eles os batistas, os metodistas, os anglicanos, os presbiterianos. E a partir de 1844, você tem a purificação do santuário. Lembrando, essa purificação do santuário, ela bate com aquele texto de Daniel 8:14 que a gente leu no verso para memorizar. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ok? E a partir de então, de 1844, você tem a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas, ok? E aí você chega no último tópico, que é o fim do tempo da graça, que é quando a porta da graça se fecha e já não tem mais ninguém tem mais como eu vou dizer, a oportunidade de salvação, até porque já foi se dado tempo às oportunidades. Você tem as pragas apocalípticas e a primeira volta do Messias. Ficou errado aqui, mas tudo bem. A primeira volta do Messias, o milênio, a segunda vinda do Messias, a batalha final do bem e do mal, o julgamento dos seres humanos e a coroação do Salvador e os seus. Ou seja, todos aqueles que creram no Messias têm o julgamento e, após isso, a coroação do seu Salvador e de todos aqueles que creram. Ok? Aí você já tem um princípio já da eternidade. Todos entenderam até aqui? Eu posso prosseguir? Alguém quer fazer algum comentário? Ô Douglas, depois você passa esse slide para a gente ou não? O slide ele já está no Google Drive, ok? Ah, beleza, que eu gostei muito. Muito interessante. Aqui. Só um minutinho aqui. Eu vou ter que fechar aqui um pouquinho, que eu não estou conseguindo passar o slide. Vou abrir de novo. Vou compartilhar de novo, porque eu não estava conseguindo abrir o slide.
E aí a gente começa agora na parte do estudo da estátua de Daniel. Aquilo que eu falei até agora é a ordem cronológica dos acontecimentos na história. Todos esses acontecimentos eles têm a base comum entre todo o cristianismo, ou seja, tudo aquilo que eu falei da base histórica, praticamente todo o cristianismo acredita igual. Algumas diferenças só vai ser no aqui mais ou menos no esses dois últimos pontos aqui, a purificação do santuário e o fim do tempo da graça. Os demais daqui para trás, todo o cristianismo acredita igual. Quando eu falo cristianismo, seria o catolicismo, os batistas, os metodistas, os adventistas, todos esses grupos acreditam da mesma forma. O que muda vai ser só esses dois últimos tópicos, que é a purificação do santuário e o fim do tempo da graça. Aí a gente vai começar aqui, o primeiro é a estátua de Daniel, a estátua do capítulo 2. A estátua, ela vem de um jeito assim bem peculiar. Como a gente consegue identificar cada reino a partir da estátua de Daniel? Durante o tempo, os povos eles tinham uma maneira de fundição que às vezes era muito peculiar, muito difícil de haver a fundição. Então, quanto o metal era mais fácil de difundir, ou seja, de derreter e construir armamento para a guerra, com mais utilização ele teria. E cada um desses impérios, lembrando que também foram domínios de Israel, pessoas que levaram Israel ao cativeiro, ao domínio, como a gente falou no tópico lá atrás, eles fundiam um tipo de material, um tipo de metal. Na época do Império Babilônico, boa parte do armamento de guerra era o ouro, porque era o metal mais fácil de fundir para fazer armamento. Já na época, no Império dos Medos e dos Persas, eles conseguiam mais fundir a prata para fazer armamento de guerra. O Império Grego já conseguia mais fundir o bronze. Lembrando que eles utilizavam bastante a parte dos vulcões e aí já tinha uma facilidade mais de fundir esse tipo de material, o bronze. Só no Império Romano é que eles conseguiram, a partir de então, fundir o ferro. Então, você consegue identificar a estátua a partir da fundição desses metais para utilização de guerra. Então, não foi nada tirado da cabeça do cristianismo ou do judaísmo, não. Foi coisa que realmente aconteceu e se tem prova histórica e arqueológica. Então, você tem aí o Império Babilônico, eles conseguiram fundir mais o ouro para fazer armamento de guerra, e ele foi um império que dominou mais ao leste ao leste do Mar Mediterrâneo. E aqui tem o período que eles imperaram, né? Tiveram seu domínio sobre toda aquela região. Esse domínio é ele que leva o povo de Israel para terras estrangeiras, e o cristianismo denomina isso como a primeira diáspora. O judaísmo não crê como se houvesse mais uma diáspora, até porque eles falam que se houvesse mais de uma diáspora, teriam que contar todos esses domínios como diásporas, porque o povo foi espalhado em todos esses domínios. E, na realidade, eles só contam como uma diáspora depois do Império Romano, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você tem a primeira diáspora dos judeus para o cristianismo aqui no Império Babilônico. No Império Babilônico que você tem a escrita do livro de Daniel, ok? Então, todas as profecias do livro de Daniel, ele é escrito no período babilônico. Lembrando que Daniel 2
é onde é que está o relato da, da estátua, com os diversos materiais, mas no desencadear da história é que você vai identificando cada império. Ou seja, é uma profecia porque ele relata coisas que iam acontecer, mas que não estavam acontecendo, não aconteceu no período de Daniel. Daniel, ele viveu um pouco ainda no período do Império Medo-Persa, aliás, dos Medos, mas ele nunca chegou no Império nem grego, nem muito menos no romano. Então, por aí você identifica que realmente é uma profecia. Depois você tem o Império Medo e Persa. Aliás, a gente vai parar por aqui e a gente vai continuar na próxima reunião, ok? Então, a segunda parte a gente estuda a partir do Império Medo-Persa, ok? Porque nosso tempo já está acabando, então espero todo mundo já no segundo link. Vou fechar por aqui e a gente continua no segundo link, ok?